Nós chegamos então a mais uma mensagem importante para a nossa vida, desde o trabalhar que Deus tem feito nessa última conferência até esse momento. Nós sentimos que essa palavra tem ou não tem ajudado a nossa vida. Sentimos que a gente tem crescido e que a gente cresce ou não cresce. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos acolhendo a palavra que vem de Deus, que vem através dos profetas de Deus. E se isso que ele está falando nós estamos acolhendo e crescendo, é porque isso está gerando fruto. Isso é confirmado como a palavra profética do Senhor. Nessa mensagem nós vamos ver Desventurado Homem que Sou, parte 2. Porque uma só não deu, né, para mostrar que a gente é desventurado. Então, mas antes disso, nós temos aqui vários convidados. E vocês podem sempre ver que na igreja de Deus existe louvor. É um louvor com coração grato, é um louvor de um coração feliz, mas muitas vezes é um louvor nos quais rolam as nossas lágrimas. Às vezes a gente chega cansado, às vezes a gente chega triste, mas abrindo a nossa boca para chamar pelo nome do Senhor e louvar a sua palavra, mesmo que aquela lágrima caia, sabe quando está caindo a lágrima e você sente o salgado porque você está chorando muito, esse é um momento sim de louvar o Senhor. Mas também na igreja existe oração, e a oração é para nós, sim, irmãos, para recebermos oração, para Deus abençoar a nossa vida, mas também a oração que Deus faz por cada um de nós, para que nós sejamos salvos. E eu queria começar com um versículo de Romanos. E aqui na igreja, para viver a vida que a igreja traz para nós, nós precisamos crer no Senhor, receber o Senhor. Porque quando nós o recebemos, tudo que Ele fez na sua cruz, que os irmãos mostraram para vocês, aquilo que Ele terminou na cruz, aquilo que Ele fez brotar na cruz, quando nós cremos, quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, entendendo quem nós somos, essa vida dEle entra em nós, e a obra que Ele fez de vencer o inimigo, Ele também acontece dentro de um outro terreno, que é dentro do nosso coração. Portanto, aproveite essa reunião para receber o Senhor. Você que é convidado, feche os olhos agora. Ora comigo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, o Senhor sabe a condição que eu cheguei aqui. Todos os sentimentos do meu interior. A minha vida até aqui me trouxe para esse momento. Eu quero te receber. Eu abro o meu coração para ti. Entra na minha vida. Entra no meu viver. Entra na minha pessoa. Entra na vida da minha família. Eu te recebo, Senhor. Eu creio em ti. Jesus é o Senhor. Isto vai causar coisas fantásticas. Creia em mim. Em Romanos 5, começa: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu vou ter que ler o 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus morreu por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores, mas agora que nós já recebemos a sua vida, que nós nos convertemos ao Senhor, que nós colocamos Ele para dentro do nosso viver por meio da fé, de se humilhar, de chamar o Senhor, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Existe um dia da ira de Deus, quando Ele voltar, para julgar todas as coisas. Mas nós que recebemos o Senhor, que nós somos justificados pelo sangue dEle, porque nós cremos nisso, e não por nossa capacidade, mas pela justiça que vem da fé,
muito mais agora, irmãos, somos salvos da ira. Então não tem mais ira para nós. Mas continua, irmãos, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, irmãos, nós éramos inimigos, e nós fomos reconciliados, o amor foi reatado, a paz foi reatada, a distância acabou, nós somos reconciliados, trazidos para a presença de Deus, mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E isso, irmãos, quer dizer que Deus pode mudar a nossa pessoa. Por causa da vida dele santa em cada um de nós, Deus pode e vai mudar a nossa pessoa. Talvez no passado nós entendíamos isso apenas como algo individual. Minha pessoa, eu vou ser mudado. Mas hoje, talvez como no passado a gente viu muitas pessoas individualmente sendo vitoriosos. Mas hoje, irmãos, ele nos reconciliou como a sua igreja. Enquanto nós, como uma pessoa corporativa, éramos inimigos de Deus, agora como uma igreja, pela morte do seu Filho, nós vamos ser salvos pela sua vida. Então Deus ainda tem a oportunidade de salvar um corpo coletivo, e isso é único, isso ainda não aconteceu, mas essa palavra pode nos salvar, irmãos. Talvez nós estamos muito preocupados com as nossas falhas, mas quando olhamos o corpo de Cristo, ele pode ter o seu vencedor, o seu filho varão, aqueles que vão lutar com o Senhor. Meu Deus do céu. E ainda tem mais muito mais, que fala que, todavia não é assim o dom 15, o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Agora o 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então a salvação, o muito mais do Senhor nos livrou da ira, o muito mais do Senhor está nos salvando pela sua vida, e o muito mais vai nos fazer reinar com o Senhor. Isso é determinação de Deus, isso é palavra de Deus, e isso vai acontecer, amém? Aquele que fez a promessa é fiel, tá bom? Para que a gente então absorva isso, receba isso, nós então, irmãos, somos unidos com o Senhor na sua morte. Cadê esse versículo? Romanos 6,4. Então, irmãos, para que essas coisas tenham realidade em nós, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Tem aquele versículo, Colossenses 2, também fala disso. Esse é um dos preferidos. 2, a partir do 19, não, 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Amém. Eu gosto de pensar que ele está encravando aquele escrito de dívida, entende? Ele estava na cruz, aquele mandamento foi cravado ali. Então ele nos perdoou as nossas dívidas e apagou o nosso escrito da dívida. Então hoje, irmãos, nós recebemos isso, porque nós recebemos o Senhor que morreu por nós, mas também nós recebemos o Senhor que foi ressuscitado pelo poder do Pai, e esse poder que o ressuscitou hoje opera em nós. Bom, né? Não ia falar, mas tem um versículo que é da leitura bíblica de hoje de manhã,
que está batendo aqui, Miqueias 7, não sei nem se eu sei achar Miqueias, né, na Bíblia, mas se vocês conseguirem lembrar aonde está Miqueias, depois de Jonas, né? Olha só, isso, depois de Jonas, no capítulo 7, no finalzinho, 18, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Sim, isso pode ser no final, pode ser relacionado ao povo de Israel, mas pode ser hoje. Ele teve compaixão de nós ontem, na semana passada, quando ele morreu na cruz. Mas ele tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém. Esse é o Deus que nós servimos, que nós amamos e que está trabalhando em nossa vida. Amém? Mas a gente precisa entender uma dinâmica para poder viver. Por um lado, ele crucificou o nosso velho homem. Por um lado, nós, como diz Romanos 6, nós não mais vamos servir ao pecado como escravos. E a lei não tem domínio sobre nós. Pois pela própria lei, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, no Filho de Deus. Está tudo perfeito. Dava para terminar aqui, mas a gente tem uma dinâmica que a gente precisa entender. É um conflito interior no homem. É um conflito, sim, de quem não recebeu o Senhor. É um conflito de um judeu zeloso que quer fazer a vontade de Deus. E também é um conflito de nós cristãos que queremos fazer a vontade do Senhor e cumprir a sua palavava. Sabe por quê? Vocês leram o Alimento Diário essa semana, não é? Quem leu o Alimento Diário essa semana? Como que não foram todas as mãos? Como que não foram todas? Esta pergunta tem que ter 100%. E mostra um conflito. Mas por que então, irmãos, a gente tem que ter esse conflito? Por que tem essa dor de querermos fazer a vontade de Deus, de tentarmos, e a gente sempre ser envergonhado? Por quê? Eu acho, irmãos, que se fosse muito fácil, a gente não ia dar valor para aquilo que Deus está lutando contra o seu inimigo. Se fosse simples, nós não entenderíamos a opressão que o pecado e Satanás faz sobre as pessoas, e nós não teríamos misericórdia dos outros nem de nós mesmos. Então esse conflito nos faz voltar a uma posição de dependência do Senhor, da qual nós não podemos perder, porque a chave da vida da igreja não é fazer as coisas pela nossa força, mas é saber quem que é o nosso marido. O teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Não sou eu que devo assumir a posição, mas essa lição é uma lição difícil, e a dependência do Senhor, irmãos, nós aprendemos aqui na vida da igreja. E aí nós vimos, irmãos, que tem 3 leis, tem uma 4ª lei que eu vou deixar para o irmão André. A melhor lei, vou deixar uma lei boa, né? Primeiro, a lei de Deus. E vocês lembram que em Êxodo 19, o Senhor... vou ter que ler, não vai ter que ser. Vamos lá, Êxodo 19. São muito lindos esses versículos, irmãos, são sensacionais. Porque olha o que Deus tinha falado para o seu povo. 19:4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentes, ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Não tem ordenança, não tem regra. Eu não sei como Deus faria, se eles, né, eu não sei ainda, Deus ia fazer diferente, mas aí a postura deles foi então, manda que a gente faça, tudo que o Senhor falou, faremos, foi isso, não foi? No 19, e aí então tá bom, já que vocês querem, vocês não me conhecem, e não conhecem quem vocês são, então a lei que foi dada, através dos mandamentos em Êxodo 20, não terás outros deuses além de mim, e não farás imagem de escultura. Por que ele falou isso? Porque eles faziam isso, 400 anos no Egito. Vocês acham que eles estavam 100% bonzinhos? Quando Arão foi fazer o bezerro de ouro lá, não tinha nenhum, jogou, como ele diz, joguei o ouro no fogo e saiu um bezerro. Ou aquela galera era um gênio. Eu uma vez tentei fazer uma vaquinha para o meu sobrinho, com massinha de modelar. Eram 8 bolas, né? E eu achei que aquilo era uma vaca, mas não. Eles sabiam fazer imagem de escultura. Provavelmente eles não podiam fazer aqueles cachorros do Egito, então virou uma vaca, diferente, né? O Uber. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque eles faziam isso. Não matarás, por quê? Não cobiçarás, por quê? Não dirás falso testemunho. Honrar o pai, porque tudo que eles não faziam, Deus teve que mostrar para eles. E aquilo ali era para mostrar que a capacidade humana termina aí. Era para depender do Senhor. Senhor, isso não posso, me ajuda. Mas aí veio essa lei. E essa lei, irmãos, é uma lei boa. Como diz Romanos 7, 12, o mandamento é santo, o mandamento é justo e o mandamento é bom. Porque Deus é justo, Deus é santo e Deus é bom. Então tudo que está na sua palavra, tudo que está nos 10 mandamentos é santo, é justo, é bom, é para nós. Mas não como uma lei. E essa lei de Deus virou uma lei constitucional. A lei do Billy, né? Billy, a lei do conjunto de regras. Billy é o advogado, então ele entende desse tipo de lei. As leis determinadas para a gente cumprir, se não cumprir, sentença. E o homem passou anos tentando cumprir. Mas aí acontece, irmãos, que tem em Romanos 7 uma outra lei. A lei, cadê? Romanos 7. Tem mais 2 leis, na verdade, né? Perdão, vamos lá. Eu vou começar a trabalhar um pouco os versículos, a gente vai chegar nessas leis, né? Que diremos, pois, é a lei pecado? A lei de Deus? Não, não é pecado. Mas de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se ele não dissera não cobiçarás. Porque até então era inocente. Mas o pecado que está dentro de nós, porque nós quando caímos em Adão, tomando ocasião do mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. 11, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mandamento me enganou e me matou. Aqui fala, por conseguir ali, é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aqui começa a dinâmica, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A carne, irmãos, nós tínhamos um corpo santo, um corpo que não ofendia a Deus, mas quando Adão caiu, entrou dentro do pecado e mudou a natureza, mudou a constituição, e esse corpo virou carnal, virou corrupto, que esse pecado tenta sempre nos impedir de fazer a vontade de Deus, e ele é forte o suficiente para fazer isso. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Isso é verdade ou não, irmãos?
A gente sente isso ou não sente? Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Acontece ou não? Por exemplo, nós, quando saímos da conferência de jovens, a gente quer praticar tudo, não é? A gente está com aquele encargo, depois do arca, agora ninguém me segura, não cairei, serei um santo em casa, e enxergarei a minha mãe orando de joelhos por aquilo que eu me tornei, e não é isso que acontece, por causa dessa dinâmica, que apesar de nós já termos sido salvos, ainda existe um conflito, para nós aprendermos a depender da vida de Deus. Vamos lá, eu acho que é o 19, né? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o mal que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Lei do bem, a lei da minha mente, e a lei do pecado. Essas duas leis são as leis que eu entendo mais. São princípios ativos, como princípios físicos, como a ação da gravidade. Funciona 100% das vezes. Se a gente ficar aqui 100 mil anos tentando, você acha que algum dia esse caderno não vai cair? Porque a lei diz isso. Então, quando nós tocamos a lei de Deus, que ela é boa, nós amamos a Deus e nós queremos então cumprir. E essa nossa lei da nossa mente quer cumprir, é imediato. Mas dentro existe uma outra lei que também tem um princípio ativo, é a lei do pecado, e o princípio ativo dela é a morte. Até hoje o homem não se livrou dessa dinâmica. Até hoje a humanidade tem padecido disso. E nós também. Então, aqui, vou ler de novo 23, vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Calma, eu sei que você já quer ir para o graças a Deus, mas vou deixar o graças a Deus para o André. A minha parte é a parte mais complicada dessa história. Nós precisamos entender essa dinâmica para evitar não depender do Senhor. Para quando nós lermos a palavra, não pode ser pela nossa lei da mente. Pode ser, mas não vai funcionar. Nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos deixar o nosso Senhor, que é o nosso marido, tomar conta da nossa vida, porque só tem um jeito de vencer essa lei. Eu preciso de algo mais forte, eu preciso de algo mais positivo, algo que até então ninguém conhecia, algo que até o Senhor morrer ninguém podia, e estava fadado a falhar. Falhar pelo pecado, falhar por tentar agradar a Deus e não conseguir. Funciona também 100% das vezes. Assim como a lei da gravidade, ou as leis da termodinâmica, eu gosto muito das leis da termodinâmica, porque eu sou gordinho, vocês lembram, né, irmãos, que eu sempre fui gordinho, hoje por enquanto estou menos gordinho, mas a lei da termodinâmica diz que se você, a primeira lei da termodinâmica para gordinhos, se você gastar mais energia do que você consumir, e a energia não pode ser criada do nada, a massa vai diminuir. Isso é a lei da termodinâmica. Funciona 100% das vezes. E a segunda lei é a entropia. Se você não fizer nada, vai virar um caos. Então, você precisa se exercitar. Para gordinho também desventurado o homem que sou, sabe? É difícil. Esse é o melhor regime que tem, entende, irmãos? Então, essas leis, a lei perfeita de Deus, a lei santa,
determina o que Deus é e determina quem nós somos, para Ele poder fazer o trabalho dele em nós. Mas naturalmente, as nossas duas leis que estão em nosso interior, a nossa lei que quer fazer o bem, não consegue vencer a lei do pecado e da morte. E por isso, irmãos, desventurado o homem que sou. E a outra palavra é desgraçado. Agora eu deixei vocês bem sem esperança, e vou deixar o irmão André agora poder falar de outra lei. Obrigado. Amém, irmãos? Obrigado pelo bom trabalho que o André fez. Aliás, nós somos duplo André, né? AA. Legal, somos pilhas Duracell. Dura muito. Ó Senhor Jesus. Só quero comentar um pouquinho a natureza da lei, né? Eu vou chegar no capítulo 8, versículo 1 e 2, que é a nossa salvação, que o autor do Alimento Diário dessa semana diz que vai falar do capítulo 8 na próxima semana. Mas eu tenho que adiantar, não adianta. Porque só ficar no capítulo 7 não dá. Não é verdade, irmãos? Capítulo 8 é a solução de tudo, né? Mas queria apontar com os irmãos algumas coisas ainda desde isso, né? Como o André falou, quando Deus estava ali no Êxodo 19, falando uma palavra com o povo de Israel, dizendo que se vocês ouvirem minha voz, vocês serão um reino de sacerdotes, e tal. Então Deus, na verdade, eu falei para os irmãos aqui, que Deus estava namorando o seu povo, num ambiente bem romântico, ali no deserto, não tinha ninguém para perturbá-los, não é verdade? No deserto não tem nada, né? Então, graças ao Senhor, o Senhor pôde falar de o coração, Ele mostrou, abriu o coração para aquele povo, e aquele povo, infelizmente, não entendeu o que Deus falou. Eles pensaram que Deus estava dando uma tarefa para eles fazerem, mas não é nada disso. Deus sabia que eles não iam conseguir, mas eles falaram aquilo, e Deus, no capítulo 20 de Êxodo, é um capítulo depois, Deus mandou os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos, você sabe que é um resumo dos resumos do que Deus é, não é verdade? É um pouquinho, uma pincelada de cada coisa que Deus é, mas Deus, na verdade, é muito mais rico do que aquilo. Aí foi desenvolvido, depois vieram a lei, e os seus estatutos, preceitos, juízos, né, pelo povo de Israel. Mas a lei originalmente, os 10 mandamentos, é para mostrar um pouquinho, um retrato mal feito de Deus. Um retrato talvez preto e branco, não é verdade? Para que o povo minimamente conhecesse o que Deus é. Mas aquilo foi dado e se tornou lei, e o homem foi incapaz de fazer a vontade de Deus, cumprir a lei, justamente porque quando surgiu a lei, essa lei condenava o homem, não é? Então, por que isso, irmãos? Porque, como Paulo falou, né, mostrou as 3 leis, tem a lei de Deus que é perfeita, amém? A lei de Deus é perfeita, e eu tenho a lei da minha mente, que eu amo a lei de Deus, eu quero cumprir a lei de Deus, eu amo a Deus, e eu quero cumprir a lei dele, não é verdade? Todos nós queremos isso, mas quando eu quero fazer, encontro uma outra coisa, uma outra lei, que é a lei do pecado e da morte, que me impede de fazer o que eu quero, que é agradar a Deus. Então fico num dilema sem fim, porque toda vez que eu quero agradar a Deus, toda vez que eu quero ler a Bíblia, vem alguma coisa e atrapalha tudo. Então o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer.
e o mal que não quero, isso acabo efetuando. Então, irmãos, de uma vez por todas, por favor, tá bom? Não vamos repetir mais. Não tente fazer as coisas pela sua carne. Senhor Jesus, é só no Espírito. Então, irmãos, mais a intenção de Deus, como salvar essa pessoa, né? Essa pessoa. Então, capítulo 8, o Paulo falou aqui, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pergunto, você está em Cristo Jesus? Amém. Aleluia! Então, Cristo Jesus, em Cristo Jesus, por quê que você não tem mais condenação? E falando um pouco de condenação, você vivia condenado, não vivia? Toda vez que você tenta fazer algo por si mesmo, de agradar a Deus, você é frustrado, e você fica condenado. E quando você peca, é pior ainda. A sua consciência não te dá moleza. Ele te acusa, te acusa, te acusa. Não é verdade? Irmãos, graças ao Senhor, né? Nós temos a lei do Espírito da vida. Mas essa experiência do Paulo no capítulo 7, não é só uma experiência de alguém incrédula, de alguém que não tem o Senhor. Mas o incrédulo não tem nem ideia de Deus. Mas por que Paulo relatou sua experiência no capítulo 7? Era antes da conversão dele, porque ele era um judeu. E não é daqueles judeus porcaria, não. É judeus que buscava Deus. Ele era zeloso pelas coisas de Deus, não é verdade? Filipenses fala que ele era irrepreensível quanto à lei. Era uma pessoa que buscava. Mas essa experiência dele antes da conversão. Entretanto, meus irmãos amados, na nossa experiência, no andar do nosso viver cristão, isso daí ainda nos pega. Verdade? O bem que queremos, não conseguimos fazer. E o mal que não queremos, acabamos fazendo. Isso é verdade ou não é? Então a nossa salvação está na lei do Espírito da vida. Foi falado milhares de vezes, mas ainda esquecemos. Nós ainda queremos fazer pela nossa própria força, né? Nossa própria lei, que é da mente. Precisamos voltar da mente para o Espírito. E por que Deus quer então nos salvar de tudo isso? Aqui no capítulo 7, ele fala assim, no finalzinho, versículo 4, finalzinho, ele diz assim, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O propósito de Deus em nos salvar é para que frutifiquemos. Frutificar é uma questão da vida, é o fluir da vida. Você não consegue, por que Deus não falou assim, a fim de que produza algo, ou algo manufaturado para Deus, mas Deus disse frutificar. Então Deus deseja cada um de nós frutificação, mas a frutificação só é possível pela vida. Irmãos, nós somos do povo do Novo Testamento, somos muito bem abençoados, somos bem-aventurados, porque o povo de Israel viveu tantos anos debaixo da lei, aquela briga briga interna, passando por várias condenações, de tentar agradar a Deus. Mas hoje nós temos isso, entretanto, nós temos muitos irmãos amados no cristianismo que vivem condenados. É uma luta ferrenha, é uma guerra mesmo entre a lei, né, da mente, que é grata à lei de Deus, e a lei do pecado da morte. É ou não é? O Senhor precisa nos usar para levar livros para eles, levar o jornal Árvore da Vida, pregar o evangelho do reino para eles, mostrar para eles que não precisam viver mais condenados.
livrar esse povo da condenação. Amém? Ó Senhor Jesus, mas quanto à lei, no Velho Testamento, mesmo essa lei seca que Deus determinou, ainda assim, havia alguém que desfrutava dessa lei. É incrível, né? Onde está os Salmos, hein? Salmos 1, por exemplo, né? Salmos 1. Eles não tinham espírito na época, certo? No Velho Testamento. Salmos 1. Olha só o que ele diz aqui. Vamos para Salmos 1, versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, não tinha um espírito, não tinha nada, só tinha essa letra aqui. E mesmo assim, como salmista deve ser de Davi, ele desfrutava meras letras. Ó Senhor Jesus, veja só a busca, a sede que eles tinham. E hoje nós temos o Espírito, nós podemos invocar o nome do Senhor, estamos nessa lei do Espírito da vida, estamos nesse foguete que não falha nunca e faz vencer a lei do pecado e da morte, e faz vencer a lei da gravidade. Você imagina aquela foto, né, de foguete que está lá no estratosfera, não sei onde, na órbita, e os astronautas lá flutuando, né? E jogavam objeto assim, o objeto também flutua. Aleluia! Isso acontece quando estamos no Espírito. As coisas da carne não nos pegam mais. E é claro, porque a lei, quando há lei, então é ao pecado, é verdade? Mas no versículo 8, capítulo 8, versículo 3, ele diz assim: porquanto que fora impossível a lei. Por que era impossível a lei? Porque a carne estava enferma. Até que nós, na nossa mente, nós queremos, não é verdade? Mas não temos forças, porque esse corpo está contaminado pelo pecado. Amém? Por isso é carne fraca, não conseguimos vencer, ainda que temos desejo, mas não anda. É como um paralítico, ele tem, por exemplo, seu cérebro, tudo normal, mas seus membros não lhe ajudam. Ele pede assim, eu quero andar para o banheiro, quero ir para o banheiro. Se for pessoa normal, levanta da cama e vai para o banheiro. Mas quem está lá paralítico, quero ir para o banheiro, vamos, minha perna, vamos, levanta daí, vamos para o banheiro. Não consegue, porque o corpo dele está fraco. Assim é o nosso corpo de pecado. Graças ao Senhor, se você tem essa experiência, uma novidade para você: não depende de você, dependa de Deus. Ele é o nosso verdadeiro marido. Éramos o velho homem. O velho homem já morreu na cruz. O velho homem é individual, é cada um de nós. Mas o novo homem é coletivo. Então esse marido, o outro marido, marido novo, ele é marido da igreja. É algo corporativo. Amém? Então, Senhor Jesus, vamos sair do antigo marido que somos nós mesmos, em Gálatas 20. Gálatas 2, né? 2:19 primeiro. Ele fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Esse primeiro eu é o velho marido, não é?
E depois, versículo 20: logo já não sou eu quem vive, o velho marido morreu, ele já não vive mais, mas Cristo vive em mim. Cristo é o meu novo marido, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Quer dizer, o eu não foi exterminado, o eu ainda existe, mas esse segundo eu é a esposa, amém? Que depende agora do verdadeiro marido, certo, irmãos? Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Bom, qual é a solução? A lei do Espírito da vida, tá bom? Mas qual a função da lei do Espírito da vida? A própria palavra disse: o Espírito da vida é para suprir vida para você. Somente com a vida você consegue ganhar. Amém? Então estamos falando como frutificar para Deus. Pergunto, como frutificar para Deus? É através da vida. Somente com a vida você vai conseguir viver essa vida que Deus tanto queria, que Ele se projetou na lei. A lei é boa, santa, que mais? Justa e agradável. Então, irmãos, nós precisamos, por isso que no capítulo 5, que o André nos mostrou para nós, que fomos primeiro salvos da ira, versículo 9, versículo 10, fomos salvos pela sua vida. Então, a questão aqui é a vida. Por isso, esse alimento diário tem por tema geral, salvos pela vida, sua vida. Amém, irmãos? Não tente fazer as coisas por você mesmo. A vida que vai crescer em você, Ele vai realizar essa transformação em você. Amém? Agora, então se eu pecar, eu tenho sangue de Cristo, invoco o nome do Senhor, está tudo certo, né? Irmãos, não podemos pecar deliberadamente, certo? Precisamos ser transformados, precisamos crescer na vida, porque um dia, no versículo 17, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Enfim, irmãos, a vida vai reinar, vida vai ser o rei. Aleluia! Então um dia, nossa glorificação, a vida vai reinar em nós, certo, Senhor, amados irmãos? Então, irmãos, vamos andar em novidade de vida, não na caducidade da letra, também na novidade de espírito. Novidade de vida é o que nós temos que viver, e a novidade do espírito é quando nós servirmos o Senhor, tem que ser no espírito. Amém? Então, é isso que nós temos para hoje. Senhor Jesus. Então, mais uma vez, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É tanto sofrimento, né? Eu, quando era criança, não tinha essa revelação. Então eu lia bastante livros espirituais para eu entender, né? E um dia falei com os irmãos aqui, com o André, com o Billy, eu li aquele livro do Watchman Nee, O Viver Cristão, né? A Vida Cristã, Vida Cristã Normal. Aquele livro é muito bom na época, me ajudou bastante, mas tem um ponto que ele falou do capítulo 7, e ali ele falou assim: você precisa morrer. E como morrer? Ele falou assim: você tem que considerar-se como morto. Puxa vida, eu tenho que me considerar morto? Eu ficava assim mentalmente, pensando: eu estou morto por pecado. Não, isso não posso tocar, porque estou morto por pecado. Isso não posso olhar, porque estou morto por pecado.
Ele diz considerar, que difícil é considerar, irmãos, morto. Vocês já pensaram nisso? E tem um irmão do meu lado, né? A gente já era muito jovem, recém-salvo com vocês assim, vejo muitos jovens aqui, aleluia. Então a gente buscava, e ele falou assim, de repente está lá meditando, considerar morto, vou me considerar morto. De repente, eu vi, consegui o quê? Consegui considerar-me morto, e estou unido a Cristo. Oh, que bom. Então eu quero essa experiência também, mais ainda buscar, considerar morto. Quanto mais considero morto, mais vivo na carne eu estava. Oh Senhor Jesus, vocês veem hoje, né? A revelação está muito mais moderna. Não é verdade, Sung? Era um martírio para a gente considerar morto. Não conseguíamos considerar morto. Mas aleluia, a solução está no Espírito. Solução do invocar o nome do Senhor. Aí quando foi falado isso, anos depois, quando já está mais crescidinho, aleluia! Foi uma libertação total. Aleluia! Então, irmãos, puxa vida, que legal, né? Nós temos essa experiência, né, de viver no Espírito. Por isso que o Senhor nos deu essa, né? Agora, viver no Espírito não pode ser a nossa desculpa, né? Tá, eu pequei, então vou pedir sangue para o Senhor, tá tudo bem, né? Não podemos fazer isso. Nós temos que continuar no Espírito. Às vezes a gente, em nome dessa notícia boa, se eu pecar, eu tenho sangue de Cristo, é só me arrepender, está tudo certo. Então tá bom, então me dou o luxo de não vir para as reuniões, de desprezar uma comunhão com os irmãos, de desprezar sair com os irmãos pregar evangelho. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Mas se a gente tiver visão de que Deus quer fruto de nós, Ele quer frutificar. A nossa função, e temos a vida vai reinar, mas essa vida precisa frutificar em mim. Senhor, quer frutos. O Senhor está desesperado por frutos. Por isso que Ele concedeu a vida dEle por mim, por vocês. Por isso que Ele morreu na cruz, visando ter frutos em nós. Porque nós éramos impossíveis de dar frutos a Ele. Ele morreu por nós. Agora podemos dar frutos a Ele. Oh Senhor Jesus, Ele tomou tanto sacrifício, tanta dor. Nós vimos isso porque pagou um preço impagável, uma dívida alta que não conseguiam pagar, mas Ele pagou por nós. E Ele hoje é o nosso verdadeiro marido. Nós dependemos dEle para tudo. E hoje devemos estar encabeçado nele. Irmãos, encabeçado nele não é de vez em quando, é toda hora. Na minha experiência, é toda hora. No meu casamento, falou de mulher casada e tal, certo? Eu quero dizer para você uma boa... geralmente, esses encontros de casais procuram, né, expor defeitos da união conjugal e para tentar, com a palavra, consertar alguma coisa, né? Mas hoje eu digo, humanamente, tá? Casamento é muito bom. Eu aconselho todos a casarem, viu? Alguns dizem, então, casam depois de divórcio e tal, porque não desfrutaram, não chegaram no âmago da questão, porque estão desencabeçados. Se seu casamento estiver encabeçado em Deus, só pode ser maravilha, né? Claro, tem problemas, mas cantamos o hino aqui em cima, que é a cruz que nos vai levar a ser vencedores, não é verdade? Então, tem irmão tem um casal, que eu era solteiro ainda, e eu falei, e aí, como está o casamento de vocês?
Já eram 5 anos de casado, eles. Ele falou assim, olha, você tem que experimentar o casamento pelo menos 5 anos. Porque 5 anos já está tudo ajustado, tá? Aí tá. Aí, legal. Então, nesses primeiros 5 anos eu vou aguentar, porque depois de 5 anos vai estar tudo ajustado. Está tudo belezinha, né? Mas na minha experiência, irmão, até hoje estou me ajustando. Por isso, precisamos depender do Senhor. Já pensou se eu fosse diplomado em viver conjugal com a Maria? Nós não precisamos depender do Senhor. Mas, aleluia, sempre tem uma coisinha que pega, né? E eu agradeço de público a Maria que o Senhor me deu, tá? Muito boa, me ajuda bastante. Ela leva mais cruz do que eu. Graças ao Senhor, me ajuda, né? E quando se casa, depois de tantos anos, o que sobra é amizade, é a cumplicidade, não é? É fazer as coisas em comum, é o alto nível de confiança, não é verdade? Isso nos faz feliz. Amém, irmãos? Senhor Jesus, não fala mal do casamento, eu não quero ouvir ninguém se divorciando do casamento. Porque o Cristo foi a figura de casamento e deixou para nós aqui. Viver a dois faz parte da vida da igreja. Porque se você não consegue viver a dois em casa, como você vai viver na vida da igreja? Não é verdade? Oh, Senhor Jesus. Então, deixo aí com vocês a contribuição. Amém? Jesus é o Senhor? Amém. Amém.